Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical nas oficinas culturais de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. E antes de estarmos introduzindo ao tema da aula de hoje, vamos relembrar um pouco o exercício que vimos na aula passada, que usamos uma caneta como referência para estarmos começando a fazer a posição do arco que utilizaremos para tocar o violino. Nós pegamos a caneta, dobramos a ponta do dedão e a ponta do dedão vai ser a nossa base na caneta. Colocaremos a ponta do dedão apoiada na caneta. Depois, levemente soltaremos o indicador e apoiaremos na segunda falange. A falange são essas divisórias que temos nos dedos. Primeira falange, segunda falange, terceira falange. Então apoiaremos a ponta do dedão, desceremos e apoiaremos a segunda falange do indicador. Apenas apoiaremos, tá? Não apertaremos com o indicador. Depois, com o dedo do meio, colocaremos próximo à terceira falange na caneta e o dedo anelar ele vem junto com o dedo do meio. Após isso, o mindinho colocaremos ele com a ponta em cima da caneta. Ficará dessa forma. Essa posição que utilizaremos. Olhando de baixo, fica o dedão dobrado, vai ficar uma posição de C. Perceba que a mão, ela vai ficar esse círculo aqui no meio, ela vai ficar esse espaço. O dedão não pode estar dessa forma, dobrado para dentro da mão. Ele vai estar de uma forma relaxada. Ficará uma posição de C. E dessa forma, temos a total mobilidade dos dedos. Então, posso mexer o indicador sem precisar mexer o restante dos dedos. Posso mexer o dedo do meio sem precisar mexer o restante, o anelar e o mindinho. E assim, fazemos o formato que seguraremos o arco na caneta. Não é exatamente igual, mas já nos dá uma base e uma referência de como ficará a nossa mão quando formos utilizar o arco. Fazendo novamente, vocês pegarão um dedão, dobrarão a ponta do dedão, colocarão ela apoiada embaixo da caneta, porque, lembrando, é o dedão que vai ser a nossa base, ele é o que vai ficar embaixo da caneta. Vocês pegarão o indicador, apoiarão a segunda falange do indicador sobre a caneta, depois o dedo do meio, apoiando a terceira falange, logo após o dedo anelar, que fica ao lado do indicador, ao lado do dedo do meio, e descerão a ponta do mindinho sobre a caneta. Ficará dessa forma. Veja que o dedo do meio ele fica na direção do dedão. Mas eu não vou estar segurando o arco dessa forma, não vou estar apoiando o dedão e o dedo do meio apertando o arco. Eu vou apenas dar o apoio com o dedão e esses dois dedos, tanto do meio quanto o anelar, vão apenas estar me dando uma base. Eles vão ficar apenas apoiados. Eu não vou apertar o arco utilizando eles. E apoio também o dedo indicador e o mindinho. Será essa forma que utilizaremos para poder segurar o arco. Então assim você terá mobilidade no arco com os dedos. Perceba que essa movimentação eu faço apenas com o indicador e o mindinho. Quando movemos o arco da seguinte forma. Utilizamos o mindinho para levantar o arco, para aliviar a pressão e para soltar a pressão. Colocar mais pressão e levantar o arco e tirar mais pressão para fazer o arco descer. Porque vão ser os dedos que vão sustentar o peso do arco na nossa mão. Não moveremos o arco utilizando o pulso. Você não vai travar os dedos e fazer esse movimento simplesmente, virando o pulso. Os meus dedos estão travados, eu só estou virando o pulso. Não é esse movimento que vamos fazer. Nós deixaremos os dedos relaxados e moveremos os dedos para fazer a movimentação do arco. Eles estão numa base firme, tá? Eles estão sustentando
o formato, porém eu não estou colocando força e nem pressão. Eu apenas estou apoiando a caneta. Eu posso a qualquer momento puxar a caneta, que irá continuar na mesma posição. Eu não estou apertando a caneta. Ó. Eu posso colocar novamente e continuar na posição. Porque o que vamos usar para mover realmente o arco são os dedos. O pulso ele só vai acompanhar o trajeto. Mas quem move realmente são os dedos. Agora sim, já relembramos a aula passada, podemos estar dando continuidade. E para a aula de hoje, precisaremos estar utilizando o arco, pois vamos começar a fazer os exercícios de postura e de posição já utilizando o arco. Então você vai fazer o quê? Você vai abrir o seu estojo e veremos algumas recomendações que você deve ter para tomar cuidado e assim estar podendo preservar o seu instrumento e o acessório que você vai utilizar para tocar, que é o arco. O que você deve fazer? Assim que você abrir o estojo, antes de retirar o arco, lembrar sempre de destravar essa tramela que segura o arco. Ela trava ele. Se você puxar o arco com a tramela, você pode estar estourando as crinas, assim você perdendo o arco. E nunca puxar o arco com tudo ou pelo meio. Por quê? Dependendo da forma que você puxa o arco, ele faz um movimento de alavanca. E aqui na parte de baixo do estojo, tem uma área que sustenta o arco, para o arco não estar caindo em cima do instrumento. Se você puxa o arco com tudo, você faz um movimento de alavanca, podendo fazer com que essa parte levante. E ela não faz isso, ela é colada. E assim você pode acabar estar estragando o seu estojo. Ou alguns estojos que têm esse material mais resistente, você podendo até quebrar o seu arco. Então, fazendo de novo da forma correta, vocês vão, assim que abrir o estojo antes de retirar o arco, vocês vão soltar essa tramela e retirar o arco dessa forma. Vocês vão tirar ele um pouco e puxar ele para fora, tá? Nunca puxando para a sua direção direta, porque assim você pode acabar, como já dito, danificando o seu estojo. Então tá bom? E um outro lembrete, um outro cuidado que você deve ter, sempre ao guardar o arco, lembrar de travá-lo. Por quê? Pode acontecer de quando você fechar o estojo com o arco sem estar travado, ele estar caindo em cima do violino, causando algum dano, como trinco em tampo, ou até mesmo quebrando o próprio arco. Então agora que você já sabe como retirar o seu arco corretamente, podemos começar. Agora que já estamos com o arco, podemos estar realizando o exercício. Antes de estarmos realizando o exercício, vamos apertá-lo. Vocês verão aqui na ponta, temos um parafuso. Vocês, quando vão apertando o parafuso vai puxando o talão para trás e isso vai deixando a crina mais tensionada. Através desse movimento, ela vai ficando mais firme. Olha. E o que você deve se atentar? O arco ele não pode perder a curvatura. Então a crina ela vai estar tensionada, porém ele vai continuar curvo. Ele vai continuar convexo, ó, com a curvatura para baixo. Muito cuidado ao apertar muito o arco, que ele pode acabar envergando no sentido contrário, indo para cima, ficando côncavo. Caso isso aconteça, ele dificilmente volta, a não ser por um trabalho de um arquetário que faz esse trabalho de recuperação do arco. Então, vamos tomar muito cuidado para não apertar demais a crina. Para fazer esse exercício, vamos relembrar algumas partes aqui do arco. Eu vou ter o talão, que é essa peça preta, aqui quadrada, feita em ébano, ou pode ser outro material também. Logo à frente do talão, eu vou ter essa peça preta aqui também, geralmente feita em borracha ou plástico. Essa peça é chamada de guarnição. O talão e a guarnição serão um de nossos pontos de referência. Logo aqui no final, eu tenho, como já dito, que a gente usou para apertar a crina, eu tenho o parafuso. Lembrando, um outro detalhe, não podemos colocar os dedos na crina, não podemos estar encostando na crina, porque com o tempo, nossa mão ela tem gordura.
E com o tempo essa gordura vai pegando na crina e vai estragando a crina, porque nós vamos usar uma resina para poder estar tocando o violino com o arco, para que ele não escorregue enquanto estivermos tocando. Então, quando mistura a gordura e o suor do nosso corpo com esse produto, ele vai estragando a crina com o tempo. Então, para que isso não aconteça, sempre que você for pegar no arco, pegue na parte da madeira apenas. Igual eu estou pegando aqui, mas eu não estou encostando na crina, eu estou pegando na parte da madeira. Então, como faremos? Você segurará o arco com a mão esquerda, pegará a mão direita, a mesma postura que fizemos com a caneta, faremos com o arco. E quais serão nossos pontos de referência? Lembra que eu disse sobre a guarnição e o talão? Entre esses dois pontos, eu tenho um espaço que só tem madeira do arco. Aqui no talão você vai ver um vão. Esse vão, ele não serve para você encaixar o dedo. Esse buraco aqui não encaixaremos o dedo. Ele é só um ornamento, um detalhe que tem no talão. Então você dobrará o dedão, apoiará a ponta do dedão na parte da madeira. A única região da crina que encostaremos é aqui, aonde ficará o nosso dedão apoiado. Ó. Perceba que ele sim encosta aqui na crina, mas no restante da crina não encostaremos, apenas aqui. Dessa forma, dobrando o dedão e apoiando ele virado para cima. Essa é uma posição que ele sempre ficará, ele não vai sair dessa postura o tempo todo. Assim como na caneta, o indicador com a segunda falange apoiada no arco, o dedo do meio com a terceira falange apoiada, o anelar junto com o dedo do meio e o mindinho sobre o arco. Ó, perceba que a ponta do mindinho estará apoiada em cima do arco, não ficará de lado e não ficará para trás, apoiado em cima. Muito cuidado com o mindinho para não fazer esse movimento. Mindinho nunca esticado. Nunca pode estar esticado. Veja, ó. Se ele estiver esticado, já estará errado. E quando eu coloco a postura do arco, perceba que a minha mão, ela não fica horizontalmente ao arco. Horizontalmente seria se ela estivesse sobreposta na mesma linha do arco. Se eu deixasse a mão dessa forma. E ela não fica assim. Ela vai ficar levemente inclinada. Dessa forma aqui, ó. Quando eu coloco o dedão e solto os dedos, ela fica levemente inclinada, dessa forma. E eu apenas levanto o mindinho e coloco apoiado em cima do dedão. De novo, mais uma vez. Pega o dedão, dobre a ponta do dedão para cima, apoie entre a guarnição e o talão. O dedão vai estar encostando com a parte da frente na crina e você vai levemente soltar os outros dedos. Vai relaxar os outros dedos em cima do arco. Ó. Você vai apoiá-los, que eles já vão cair na postura correta. E se não tiverem, você vai apenas ir ajeitando. E depois você só levanta o mindinho. Nunca tente colocar o mindinho primeiro e depois os outros, porque você não vai conseguir colocar a postura correta se você fizer isso. Porque a partir do momento que você coloca o mindinho, os outros dedos, eles já não vão conseguir chegar até a postura correta, porque o mindinho não vai deixar. A gente vai fazer uma leve pressão para jogar o mindinho para cima. Então, nunca tente colocar o mindinho primeiro. Primeiro que ele vai sempre querer ficar esticado se você fizer isso. Até mesmo colocando na postura correta, às vezes nós tentamos deixar a mão esticada, com o mindinho esticado. Não pode, essa forma é incorreta de se fazer. Então você vai pegar, dobrar a ponta do dedão, apoiar entre a guarnição e o talão e soltar levemente os outros dedos. Levantando a ponta do mindinho, você irá segurar o arco dessa forma. Perceba que assim como a caneta, eu fico com um C aqui. Lembrando, ó, dedão nunca dobrado para dentro, sempre para fora, fazendo esse C aqui, ó. E sempre muito relaxada a mão. Perceba que a minha mão, ela não está tensionada, ó. Eu não estou deixando ela dessa forma aparecendo os tendões e as veias, porque eu não estou tensionando, não estou fazendo força, estou apenas apoiando. Quem está realmente segurando o arco é o dedão. Com o mindinho eu faço como se fosse um contrapeso, assim como uma balança, e os outros dedos só vão estar apoiados. Lembrando, assim como a caneta, quem faz a movimentação do arco são os dedos. Então eu faço uma pressão no mindinho para levantar o arco e
perceba que o pulso ele só vai acompanhar o movimento do arco. E conforme o arco vai descendo, eu vou mantendo o peso do arco com o mindinho também. Da mesma forma, se o arco for descer para baixo, é sempre o dedo que faz esse controle. O pulso ele vai servir só para acompanhar o movimento da mão. Então, esse movimento que eu faço, ele vai apenas acompanhar o movimento da mão. Porque eu também não consigo apenas com os dedos colocar o arco apontado para cima, fazer essa movimentação com o arco. Então, o exercício que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão retirar, após colocar o arco na postura, retirar com a mão esquerda. Colocar o braço do lado do corpo, chacoalhar um pouco a mão para assim tirar um pouco da tensão da postura e colocar novamente. Colocando novamente, vocês vão levantar o arco, sempre prestando atenção para estar fazendo esse movimento usando os dedos principalmente e não apenas virando o pulso assim dessa forma e fazendo movimentos bruscos. Não, serão os dedos que movimentarão. Para nós podermos segurar o arco, nós temos que ter essa movimentação dos dedos, essa agilidade com os dedos, não pode deixar os dedos duros. Então usaremos o mindinho e o indicador. Eles serão o que vão dar para nós a base, igual aqui no caso. Eu estou utilizando o mindinho, mas se o arco estivesse nessa posição, eu utilizaria o indicador para sustentar o peso do arco, aí não seria mais o mindinho. E qual será o exercício? Vocês colocarão o arco nessa posição correta da mão, lembrando sempre todos os passos a passo. E assim, vocês farão o seguinte movimento. Colocarão o arco para cima, utilizando os dedos. Para a esquerda de novo, novamente que foi o local de partida. E soltarão o arco para baixo. Lógico, mantendo a postura, não vão soltar o arco no chão. Vocês depois levantarão de novo para a postura inicial. Feito esse exercício, retire o arco, coloque a mão do lado do corpo de novo, relaxe e repita novamente o movimento. Para a aula de hoje será esse exercício, repitam ele várias e várias vezes, porque é muito importante fazê-lo com arco. A caneta nós podemos até pegar uma pequena noção da postura e da posição, mas com ela não temos o tamanho exato do arco e não temos o peso exato do arco, que é completamente diferente da caneta. Então, esse é o exercício que ficará dessa aula. Pratiquem ele muitas e muitas vezes, pelo menos meia horinha por dia, para que com o tempo vocês possam ir acostumando, porque esses são movimentos que não fazemos cotidianamente, então o nosso corpo não está acostumado. Então, essa foi a aula de hoje. Te espero para a próxima.